Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, querido, querida, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa devocional, exposição no livro de Jonas. Ontem nós fomos interrompidos no meio da nossa exposição, no meio da nossa manhã, no meio da nossa devocional. Mas nós vamos continuar de maneira muito graciosa esta exposição, ok? E hoje vamos aqui dar continuidade no capítulo de número 3. Gente, não perde isso, tá? Capítulo 3 do livro de Jonas. Vamos lá, nos diz assim, vamos ler alguns versículos. Começa dizendo bem assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. O texto já começa mostrando um Deus perseverante em seus propósitos. O texto já começa mostrando um Deus que, embora tenha dito uma vez e o homem não tenha ouvido, ele volta a falar outra vez com este homem. O texto já começa mostrando um Deus que tem firmeza em seus objetivos. Começa mostrando um Deus que tem firmeza em seus propósitos. É esta, portanto, a segunda vez que Deus fala à mesma pessoa. Ele falou uma primeira vez, Jonas foi resistente. Ele falou uma primeira vez, Jonas foi embrutecido. Jonas foi endurecido. Jonas foi completamente resistente àquilo que Deus disse, completamente desobediente. E a sua desobediência o levou para o fundo do abismo, o levou para as raízes das montanhas, o levou para o fundo do mar. Deus graciosamente envia o grande peixe, como você já ouviu na exposição, e o coloca no centro de sua vontade outra vez, detalhe, por meio do vômito. Jonas não quis, prestem atenção, ele não quis ir de barco para Nínive. Deus o mandou de submarino. Jonas não quis ir de barco para Nínive. Deus fez com que o grande peixe o vomitasse em Nínive. Então, quem não vai de barco por meio da obediência, vai de submarino por meio da desobediência, ou por conta da desobediência, né? A graça de Deus se manifestou no meio da obediência, ou apesar da teimosia de Jonas, apesar da desobediência, a graça se manifesta, o peixe o traga no fundo do oceano e o vomita em Nínive. O vomita no endereço da obediência, no endereço do propósito, no endereço da vontade de Deus. Deus dizendo, cara, eu não desisti de você e nem de trazer você para o meu propósito. Embora você tenha tomado decisões muito erradas na sua vida, o meu propósito continua vivo, intangível e intocável. Você se lembra, por exemplo, da expressão de Jó, posteriormente, depois do seu sofrimento, né, posterior ao seu sofrimento, ele fala, agora eu sei, ó meu amado, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tinha um plano referente a Jonas. Ele endureceu-se, ele enrijeceu-se, ele não se dobrou, mas Deus o traz de volta para o seu plano por meio de um submarino, por meio de um grande peixe, um lambari gigante, uma traíra, uma baleia, seja o que for. O fato é que Deus foi lá e o trouxe de volta. Eu já quero começar perguntando assim, você está vivendo os planos de Deus? Ou você tem fugido, como Jonas, indo para Tarsis, incansavelmente dentro da obstinação do seu coração? Ontem, quando a internet nos interrompeu, eu disse que o grande mal de Jonas é que ele deixou de ouvir a Deus para ouvir as sugestões do seu coração.
Prestem bastante atenção. Em tempos em que Deus resolve falar, os nossos corações, eles tendem a falar também. Os nossos corações, eles tendem a fazerem sugestões a nós. E se nós não tomarmos cuidado, a gente deixa de ouvir a voz do propósito de Deus e a gente ouve ou acaba ouvindo, tendo forte inclinação a ouvir as sugestões do coração e entrar em embarcações erradas. Embarcações que colidem com a vontade de Deus. Então, assim, não confie em hipótese alguma nas sugestões do seu coração. Confie na inerrante palavra de Deus. Amém, gente? Não confie nas sugestões do seu coração. O seu coração vai te enganar e vai te levar a embarcações erradas. Você conhece pessoas, por exemplo, que estão em embarcações muito erradas. Tomaram decisões muito complexas, porque ouviram as sugestões do coração, ignorando completamente aquilo que Deus disse em relação à sua família, em relação à sua vida, em relação ao seu ministério, em relação ao seu chamado, em qualquer circunstância, em qualquer área. Priorize a vontade de Deus, a palavra de Deus, priorize aquilo que Deus fala. Porque não há relato nenhum na história de que alguém tenha recebido uma sugestão honesta do seu coração. Tá? Blaise Pascal, um físico quântico, tá? Um estudioso, ele disse o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, por que confiar em algo tão complexo quanto o coração? O Jonas confiou no seu coração e embarcou rumo contrário àquilo que Deus queria. Não confie, portanto, em seu coração. Agora, as misericórdias de Deus se renovam de maneira profunda. O capítulo 3 começa dizendo: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. O que a Bíblia está dizendo é: Deus continua firme com o seu propósito. Quem sabe Deus já tem falado acerca do seu chamado e você tem endurecido o seu coração? Quem sabe Deus já tem falado em relação ao teu ministério e você tem endurecido o teu coração? Quem sabe Deus já tem falado com você em relação a muitas decisões e você tem endurecido o seu coração, ou você tem entrado em embarcações completamente erradas, embarcações confusas, e quem sabe alguém aqui já está experimentando um temporal terrível, fruto da desobediência, fruto da fuga, fugindo completamente à voz de Deus, fugindo completamente aos propósitos de Deus. Se porventura você se encontra nesta embarcação errada, deixa eu te falar, volta correndo para os propósitos de Deus. Volte correndo para o plano de Deus na sua vida. A voz de Deus é a voz diretiva, é a voz certa. Não confie nas sugestões do seu coração. Não vale a pena você confiar nas sugestões do seu coração. A voz de Deus será a direção plena para a tua vida. Deus fala pela segunda vez com Jonas. Por que um pai tem que falar duas vezes com o filho? Você já pensou sobre isso? Por que um pai, em que situação um pai fala duas vezes com o filho? O pai fala duas vezes com o filho. O pai volta a falar com o filho quando o filho é desobediente. Porque um filho obediente, ele escuta o pai falar uma única vez e ele já se inclina àquilo que o pai falou. Tô indo, pai, é agora, tô junto, vamos lá. O que o senhor quer que eu faça? Agora, quando o filho é desobediente, o pai fala uma vez, a obstinação do coração não permite ouvir. Ele endurece o coração, ele enrijece o coração, ele não quer ouvir. Então o pai volta a falar outra vez. Quem sabe Deus está falando com você pela segunda vez, como falou com Jonas.
Ou quem sabe a misericórdia e a graça sobre a tua vida, ela tem sido ainda mais abundante e Deus tem esticado um pouco mais, segundo o beneplácito da sua vontade, e Ele já está falando com você pela terceira vez. Quem sabe Deus já está falando com você pela quarta vez. Deixa eu te falar, o que você está fazendo que você não ouviu ainda a voz de Deus acerca do teu chamado? O que você está fazendo, querida? O que você está fazendo com a tua vida? Aonde é que você está embarcado? Em que ponto você está? Para que rumo você está levando a sua vida? O que você está fazendo com a tua vida? Oh, que gostoso! Olha Deus falando outra vez com você. E falou o Senhor segunda vez com Jonas. Segunda vez. Um Deus que continua querendo este homem, quando este homem está fugindo dos propósitos do divino, fugindo dos propósitos do soberano, fugindo dos propósitos de Deus, Deus fala pela segunda vez. É interessante que Deus fala com Jonas aqui depois do próprio Deus o arrancar do fundo do poço. E tem gente que já passou em lugares tão profundos de sofrimento, e Deus volta a falar e a pessoa parece que não quer ouvir. Conhece gente assim? Deus já livrou de cada situação complexa que a pessoa pensou que nunca mais fosse sair. Deus pegou assim lá do fundo do abismo, trouxe de volta para a praia da misericórdia. A pessoa pensou que nunca mais fosse sair de lá. A pessoa pensou que nunca mais fosse se ver livre daquela situação. E Deus graciosamente o traz de volta. Deus o arranca do abismo do desespero. Deus o arranca do abismo da dor e o coloca novamente na praia de Nínive, na praia do propósito, na praia da misericórdia. E a pessoa fica assim, hã? Parece que não está ouvindo, mas Deus está falando. Esta manhã, Deus está falando com você. Os meus propósitos na tua vida estão vivos. Aleluia! Os propósitos de Deus estão vivos. Deus ainda quer fazer, porque Ele tem poder para fazer, porque as misericórdias dele estão ativas e continuam sendo a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Que palavra! As misericórdias de Deus sobre a tua vida está viva, funcionando. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te restaura, é Ele quem te resgata, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te traz de volta à praia da misericórdia, dizendo, estou te dando oportunidade de novo, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Nínive quer ouvir, precisa ouvir a palavra. Deus te traz de volta graciosamente ao centro da vontade dEle. Ouça de novo, um pai só fala 2 vezes com o filho se o filho for teimoso. A repetição é cacete de dar em teimoso. A repetição é lenha de dar em teimoso. Se Jonas tivesse sido obediente, Deus não precisaria falar pela segunda vez. Deus só fala a segunda vez com quem tem resistência. Tá? E com quem tem muita resistência, ele fala a terceira, ele fala a quarta. Agora, até quando as misericórdias do Senhor vão se estender nesta causa? Nesta casa, tem gente que não se posiciona. Deus fala e a pessoa não se posiciona. Escreve aí, por favor. Vem comigo, eu quero ver você participando comigo. Escreve assim, posicionamento. Escreve aí, posicionamento. Tem gente que Deus fala e a pessoa não se posiciona. Deus continua falando, ela sabe que é Deus que está falando, ela percebe, ela sente que é Deus que está falando e ela não se posiciona. Não está faltando hoje, querido, voz de Deus, está faltando hoje posicionamento humano. Posicionamento, não é voz de Deus que está faltando. O que está faltando hoje é posicionamento. Deus continua falando. Alguém já disse, não importa o quão alto Deus venha falar,
Mas quão sensíveis estão os seus ouvidos para ouvir a voz do Criador. Deus continua falando. Deus continua falando. Deus graciosamente continua falando. Então não tem faltado, precioso, preciosa, não tem faltado voz de Deus. Deus continua falando. Ainda existem pregadores sérios. Ainda existem pessoas que leem as Escrituras. Ainda existem pessoas que se dispõem como instrumentos de Deus. Deus não parou de falar. Ele fala pela palavra. Ele fala por meio de um cântico. Ele fala pela pregação. Ele fala por meio da natureza. Ele fala visitando você no seu quarto. Ele está falando agora por meio de uma live. Ele fala por meio de sonho. Ele usa gente. Ele usa pessoas. Ele usa animais para falar com os balaões da vida, teimosos. Deus usa jumento. Deus faz com que as pedras clamem se o homem se calar. Deixa eu te falar, o problema nunca foi a ausência de voz de Deus. O problema sempre foi a ausência de posicionamento humano. Deus falou, Deus continua falando, mas o homem parece não ouvir. Preste atenção, escute o que Deus está falando com você. Se posicione. Os planos de Deus continuam vivos. Fuja das embarcações sugestionadas pelo teu coração. Venha para a vontade de Deus. Renda-se a ela antes que um grande peixe o vomite na praia. E acredite, se isso acontecer, será grande reflexo da poderosa graça redentora de Deus que pega o homem no fundo do abismo, fruto da sua desobediência. Tá? Então, olha, versículo 1, nós só lemos o versículo 1, vamos ler pelo menos o versículo 2 e o 3 para a gente finalizar do capítulo 3. Então Deus fala a segunda vez com Jonas no capítulo 3, versículo 1. E no versículo 2, Deus ordena pela segunda vez, dizendo assim: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Detalhe, quando alguém é enviado, não fala o que quer. Quando alguém é enviado, não fala simplesmente o que o seu coração lhe manda falar, lhe sugestiona. Existe uma mensagem que vai queimar no peito de toda pessoa enviada. É esta mensagem que você tem que falar. É esta a voz de Deus. A ordem de Deus para Jonas é: vá e fale o que eu lhe ordenei. Então você vai, mas eu estou ferramentalizando você. Você vai, mas você não vai falar qualquer coisa. Você vai falar o que eu, Senhor, te ordeno para que tu fales. Então quem vai, vai em o nome do Senhor e vai falar o que o Senhor quer que seja dito. Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor. O cara não queria mais fugir, né? O cara falou: o quê? A última vez que eu tentei fugir, eu fui parar no fundo do oceano. Estou fora desse negócio. A última vez que eu brinquei com a voz, que eu tentei fugir, eu fui parar nas raízes das montanhas, no ventre de um grande peixe. Eu não quero mais viver essa realidade. Então diz o texto no versículo 3, Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Ele rendeu-se àquilo que Deus queria, por mais que o seu coração não queria aceitar. Ele rendeu-se ao que Deus queria. Aí diz assim, era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Jonas experimentou, porque obedeceu a Deus, o maior avivamento da sua vida, o maior avivamento da história. Jonas experimentou, por causa da obediência, o maior avivamento da história. Ele fez uma pregação curta, uma pregação dura, mas era o que Deus tinha para aquela palavra e para aquela cidade. E diz as Escrituras que toda a cidade se rendeu aos pés de Yahvé, de Adonai.
Toda Nínive rendeu-se aos pés de Adonai, porque Jonas obedeceu aos comandos do Deus que lhe falou pela segunda vez. Ouça a palavra, porque o sucesso da missão está na obediência da palavra. Ouça a palavra, o sucesso da missão está na obediência da palavra. Quando Jonas fugiu, foi parar no fundo do poço. Quando Jonas se rendeu, a sua missão explodiu. A sua missão deu certo. Ele venceu. Sabe por quê? Porque quem anda em obediência triunfa na sua missão. Jonas experimenta o maior avivamento da história. A cidade toda se rende, do maior ao menor. Olha só o versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, a palavra que Jonas pregou chegou aos ouvidos do monarca ninivita. Olha só, versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real. Que é isso? O rei ouviu a pregação de Jonas, a notícia da pregação de Jonas. O rei arrependeu-se de seus pecados. Ele desceu do trono, ele tirou as vestes reais. Olha só, vestiu-se de pano de saco. Versículo 6. O rei vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Olha só, olha a proclamação. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. O rei lançou esse decreto em Nínive. Então agora bois, ovelhas, homens, mulheres, crianças, todos agora estão debaixo de um decreto. E eles não comem, eles não bebem. Os homens se vestem de pano de saco e se humilham, quebram a sua arrogância, porque é isso que o jejum faz. O jejum quebra a carne. O jejum quebra. A gente é muito carnudo e toda pessoa carnuda tem dificuldade de entender Deus. Então o jejum, ele quebra a carne, ele faz com que a carne se renda. Tá entendendo? É isso que o jejum faz. O homem fica quebrantado. O jejum faz o homem perder a obstinação do coração. Ele se curva e é isso que acontece com Nínive. E qual foi o resultado? Versículo de número 10, e eu termino aqui a nossa devocional. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Que é isso? Que é isso, gente? Eles seriam destruídos e agora a cidade vive em paz. Deus não destrói a cidade. Deus derrama graça. E a linguagem aqui, dizendo Deus se arrependeu, é o que nós chamamos dentro da teologia de antropopatia. Antropopatia são formas humanas de descrever movimentos divinos, de descrever ações divinas, sentimentos divinos. Isso é a antropopatia. Na verdade, Deus aplicou a misericórdia e a graça, mas a forma de escrever é Deus se arrependeu. Gente, Deus não se arrepende. Isso é só uma forma humana de explicar uma ação graciosa de Deus. Deus, ele simplesmente prolonga a existência e a vida desta cidade. Ele derrama a sua graça, a sua misericórdia de maneira abundante. E esta cidade foi livre da morte e foi livre da destruição. Eu quero parar aqui, algumas pessoas já estão saindo para o seu trabalho, e dizer o seguinte: ouça a voz de Deus, escute a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, ignore as sugestões do seu coração. Seu coração, ele é levado por emoções e você sabe disso.
Dependendo do dia ele está amando, dependendo do dia ele está odiando. Dependendo do momento ele quer abraçar, dependendo do momento ele quer distância, dependendo do momento ele está muito alegre, dependendo do momento ele está totalmente triste. O seu coração ele é inconstante. Não confie nele, não confie nas sugestões do seu coração, porque ele é movido por emoções. Confie toda a vida na infalível, na incontestável, na incontrastável, na incomparável palavra de Deus. Confie sempre na palavra.